Aquela que é considerada como uma das mais belas igrejas portuguesas, esta, a Igreja de São Francisco, no Porto, guarda um espaço privilegiado para aqueles que, de algum modo, marcam o fim do ciclo das festividades do Natal, da Natividade de Cristo, isto é, do nascimento do menino Jesus. É, com efeito, a 6 de janeiro que se assinala o Dia dos Reis. Os Reis Magos, que aqui possuem uma capela que lhe é dedicada. Mas já lá vamos. A fixação dos franciscanos na cidade do Porto remonta ao século XIII e não foi fácil. Eles vêm-se envolvidos naquele que durante séculos foi um conflito entre os mercadores, os burgueses da cidade, que estão empenhados em trazer para o Porto os franciscanos, e aquele que durante também alguns séculos foi o senhorio da cidade, o bispo, que se sente ultrapassado pela burguesia portuense neste convite aos franciscanos para aqui se instalar. Bom, a verdade é que, para lá deste conflito, os franciscanos instalam-se então aqui no século XIII e começam a construir o seu convento. A igreja original seria muito mais modesta, provavelmente apenas de uma única nave. Mas, no final do século XIV, vai-se erguer este fabuloso templo. As obras arrancam em 1383, o ano da morte do rei Dom Fernando, que foi um dos principais impulsionadores desta nova igreja. E os trabalhos vão se prolongar até 1410. Mas hoje, quando entramos nesta igreja, que se tornará, de facto, um dos mais imponentes templos góticos do norte do país, a verdade é que somos dominados por uma outra estética, a do barroco, tendo em conta a fabulosa talha dourada barroca do século XVIII, que cobre quase toda a superfície das paredes. Por isso, esta igreja de São Francisco do Porto é conhecida como uma das igrejas de ouro do nosso país. Mas, embora essa profunda reforma artística do século XVIII seja aqui dominante, nós podemos também contemplar intervenções de outros períodos. É o caso de algumas intervenções manuelinas e renascentistas que podemos contemplar, nomeadamente em algum dos arcos que se abrem nas entradas de algumas capelas laterais. E é também o caso aqui, nesta absidiola, nesta capela junto à Capela Mor. É designada popularmente como a Capela Funerária dos Brandões Pereira, uma importante família do Porto e da região, e de resto podemos observar aqui alguns dos túmulos desta família. É uma capela muito marcada por intervenções renascentistas, mas também já do século XVII. É o caso do retábulo, já barroco, mas ainda de um barroco muito inicial, muito depurado. Mas é, afinal, este retábulo que nos indica a quem é consagrada esta capela. Bem lá no alto podemos observá-los, os 3 Reis Magos. É uma capela de destaque nesta igreja, dedicada de facto a essas personagens bíblicas citadas no Novo Testamento, nos Evangelhos, nomeadamente no Evangelho de São Mateus. Os 3 Reis Magos, que vindos do Oriente e guiados por uma estrela, chegam a Belém para adorar o menino Jesus e lhe oferecer ouro, incenso e mirra. Apesar da tradição nos indicar até os seus nomes, Baltazar, Gaspar e Melchior, a verdade é que o facto de serem 3 se trata de uma lenda. Mas sobre isso vou-vos falar junto de um dos belos presépios existentes na cidade do Porto.
Encontramos agora no interior de outra das emblemáticas igrejas da cidade do Porto, a Igreja dos Grilos. Em boa verdade, a igreja é a Igreja de São Lourenço. Foi a este santo que ela foi dedicada quando começou a ser construída no século XVI, a mando da Companhia de Jesus, os jesuítas. A atual designação resulta dos acontecimentos que têm lugar na segunda metade do século XVIII, quando os jesuítas são expulsos de Portugal pelo Marquês de Pombal. Nessa altura, a igreja e o convento passam para os frades agostinhos descalços, que possuíam a sua principal sede em Portugal, na calçada do Grilo, em Lisboa, e por isso eram conhecidos como os Padres Grilos. Ora, quando vêm aqui para o Porto, para esta igreja, esta passa a ser a Igreja dos Padres Grilos, ou tão só a Igreja dos Grilos. E é aqui que nós encontramos um dos belos presépios existentes do Porto, um presépio barroco, mas dos inícios do barroco. É possível que ele remonte mesmo ao século XVII. Um presépio onde vemos, enfim, todos os elementos habituais nestas estruturas, desde logo a Sagrada Família, os Reis Magos, os pastores, os presépios que têm origem na Idade Média. Segundo alguma tradição, terá sido São Francisco o primeiro a ter esta ideia de aquilo que eram as habituais representações da Natividade, com figuras vivas, de substituir por representações de imagens de início de grande dimensão e depois foram ficando imagens mais pequeninas. Nasciam assim os presépios, estas representações do mundo, como aqui podemos ver também no presépio desta igreja, porque para lá dos elementos bíblicos sagrados existem cenas tradicionais, edifícios, vários tipos de pessoas nas suas diferentes atividades. Uma representação do mundo. E é exatamente por ser uma representação do mundo que aqui nos aparecem também os 3 Reis Magos, os 3 com uma forma simbólica. Sim, porque se formos à Bíblia, ao Novo Testamento, nomeadamente ao Evangelho de São Mateus, onde nos aparece descrita a ida dos magos a adorar o menino Jesus, em lado nenhum nós vemos a indicação de que eles eram 3. Temos que perceber que a ida dos Reis Magos a Belém é o cumprir de uma profecia do Velho Testamento, nomeadamente no livro de Salmos, onde se dizia que quando nascesse o Messias, os reis de todo o mundo o iriam adorar. E por isso, quando na Idade Média nos surgem os presépios, estão lá os 3 Reis Magos. Dir-me-ão, mas 3 não são os reis de todo o mundo. Mas aí é que entra a questão simbólica, porque na Idade Média, o mundo, para os europeus, era constituído apenas por 3 continentes. O continente asiático, o europeu e o africano. E por isso, os 3 Reis Magos, um por cada um dos continentes. E por isso é que um dos reis é negro, porque representa o continente africano. Este simbolismo dos 3 Reis Magos representarem os 3 mundos conhecidos na Idade Média, acabará por ter repercussão, implicações em representações eruditas pós-medievais. É o que acontece, por exemplo, com um fabuloso presépio que podemos contemplar aqui, no interior desta igreja. Estamos na igreja de São José das Taipas, o templo da Irmandade das Almas de São José das Taipas, uma importante instituição que resulta do agregar de outras irmandades, confrarias que existiam na cidade e que, nos finais do século XVIII,
vão iniciar a construção daquela que é uma das mais imponentes igrejas neoclássicas existentes na cidade do Porto. Em 1795 as obras arrancam, mas vão prolongar-se até 1878. E percebe-se porquê. Todo esse século XVIII é um período de grande instabilidade no nosso país e particularmente no Porto, fruto das invasões francesas logo no início do século, depois da Revolução Liberal, mais tarde da guerra civil entre liberais e absolutistas, a que se sucede depois um conjunto de revoltas durante o período inicial do liberalismo. As coisas só se irão apaziguar com a regeneração. E por isso não admira que a obra tenha demorado tanto tempo. Uma obra que resulta de um projeto de um dos mais destacados engenheiros e arquitetos portugueses a operar nessa época e neste estilo neoclássico entre nós, Carlos Amarante, que cá no Porto é também, por exemplo, o autor do projeto inicial da Igreja da Lapa ou então da Igreja da Trindade. Foi ele também que concebeu a tristemente célebre Ponte das Barcas, que colapsou a quando da segunda invasão francesa, em 1809. Mas é também, por exemplo, autor das novas muralhas de Valença ou, por exemplo, desse edifício tão emblemático em termos nacionais, que é a Igreja do Bom Jesus de Braga. E, pois bem, é nesta fantástica Igreja das Taipas que nós encontramos, então, esse curioso presépio. Com efeito, no núcleo museológico da Irmandade das Almas de São José das Taipas, num espaço contíguo à nave da igreja, encontramos um interessantíssimo e erudito presépio barroco datado do século XVIII. Um presépio que anda associado ao nome de Machado de Castro, o mais fabuloso escultor português dessa época, de resto considerado um dos grandes escultores barrocos europeus. Um homem que é autor, entre outras obras emblemáticas, da estátua equestre de Dom José, bem no centro da Praça de Comércio em Lisboa. Machado de Castro, que nasce ainda no início, na primeira metade do século XVIII, e só vai falecer com uma idade muito pouco habitual para a época, com 91 anos, já no século XIX. E que fica associado como um grande criador de presépios, nomeadamente o famoso presépio da Basílica da Estrela. Aliás, há uma certa tradição de, quando estamos perante um belíssimo presépio barroco no nosso país, se dizer que é de Machado de Castro. Bom, se ele tivesse produzido todos os presépios que lhe são atribuídos, coitado, provavelmente ainda teria que andar aí a trabalhar. E hoje é mais correto falarmos nos presépios da Escola Machado de Castro. E uma escola com toda a propriedade, até porque a determinada altura o rei o vai incumbir de dirigir uma escola de desenho e de escultura em Portugal. Mas aqui, e fruto de estudos que foram feitos no presépio das Taipas, não há dúvida que estamos perante um presépio não só da escola de Machado de Castro, mas há algumas peças, pela sua qualidade, pela sua tipologia, pelas cores utilizadas, os investigadores não têm grandes dúvidas que se tratam mesmo de peças produzidas pelo próprio escultor. E é, de facto, uma obra erudita. Machado de Castro é um homem culto e que sabe que a tradição de associar os três reis magos aos três continentes é algo que já não se articula com aquilo que no século XVIII se conhece. É verdade que a Austrália foi descoberta ainda há muito pouco tempo, ainda não há consciência desse quinto continente que é a Oceania, mas, em compensação, há muito que se sabe que existe um novo mundo, a América. E por isso, se calhar de um modo surpreendente para muitos espectadores, aqui, num presépio da Igreja das Taipas, nós encontramos não três, mas 4 reis magos. O quarto, vestido como um chefe índio sul-americano, está afinal aqui a representar-nos esse novo mundo, América.
Encontramos-nos agora naquele que é o coração da cidade do Porto, na Praça da Liberdade e na Avenida dos Aliados. A Praça da Liberdade, que até 1833 apresentava num dos seus extremos, junto àquela que é hoje a esquina com a Rua dos Clérigos, uma grande fonte, a fonte da Natividade. Aliás, a Rua dos Clérigos, durante muito tempo, designava-se também como a Calçada da Natividade. Mas desenganem-se se pensam que esta natividade tem alguma coisa a ver com o Natal, com o nascimento do menino Jesus, quiçá com os Reis Magos. Não. Esta fonte da natividade tinha uma grande festa no dia 8 de agosto, exatamente 9 meses depois do 8 de dezembro, do dia da Nossa Senhora da Conceição de Nossa Senhora. E por isso, esta natividade de 8 de agosto é a natividade, o nascimento da própria Nossa Senhora. Mas, não sendo esta natividade alguma coisa ligada com o Natal e com o nascimento de Cristo, nem por isso, nesta área, durante alguns séculos, deixámos de ter aqui um espaço dedicado a essa época e, mais especificamente, aos 3 Reis Magos. Sim, aos 3 Reis Magos. Isto porque, até ao dia 1 de fevereiro de 1916, temos que perceber que esta praça terminava já aqui. Sinceramente, onde hoje temos a escultura da menina nua, a Menina dos Aliados, nós tínhamos ali o edifício da Câmara Municipal, que nesse dia 1 de fevereiro de 1916 começou a ser demolido para se rasgar a Avenida dos Aliados. Mas nas traseiras do edifício da Câmara ficava uma série de ruas, ruínas, e havia lá também uma capela barroca do século XVIII, uma capela de evocação aos Reis Magos. Era a Capela dos 3 Reis Magos, bem aqui, naquele que é hoje o centro da cidade do Porto. Ela foi sacrificada para se abrir à Avenida dos Aliados, mas essa capela não desapareceu. Sim, a Capela dos 3 Reis Magos subsiste até aos nossos dias. E prova disso é que estou no seu interior. Onde é uma resposta que já darei daqui a breves instantes. Mas importa recordar a vida algo atribulada desta capela. Uma história que podemos remontar a 1717, quando uma importante família do Porto e da região, os Monteiro Moreira, mandam edificar do lado de fora da muralha da cidade, naquela que virá a ser a Praça Nova, a sua sumptuosa residência, um palacete. E, anexo a este, mandam construir uma capela que vai ser de evocação aos 3 Reis Magos. A autorização régia e depois do Papa para que nessa capela pudesse haver culto, e trata-se de uma capela privada, veio pouco tempo depois. Mas esta é uma devoção muito popular na cidade e, de resto, a capela estará regularmente de portas abertas para as pessoas do Porto poderem fazer a sua devoção aos Reis Magos. Aliás, sabemos que já no século XV havia festas aos Reis Magos na cidade do Porto. Mas a história do palacete e da sua capela associada aos Monteiros Moreira não irá durar muito tempo, uma vez que em meados desse século XVIII eles já lá não habitam. E sabemos até que, por volta de 1750, o palacete está ocupado pelo Tribunal da Relação. E mais tarde, em 1816, a Câmara Municipal do Porto irá comprar o palacete e a respectiva capela à Companhia das Vinhas do Alto Douro, que eram na altura eles os proprietários da capela. Para quê? Para, no palacete, como há pouco vos dizia, se instalar a Câmara Municipal. Aí funcionou durante cerca de um século.
até que em 1916 foi demolida o palacete e a capela para se rasgar a Avenida dos Aliados. E é aqui que entra a nossa história surpreendente, quase um milagre de Dia de Reis, e que explica porque é que ainda hoje esta capela se encontra em pé. Sim, é uma história surpreendente e que se fica a dever a Evaristo Pessoa, um rico proprietário de Pucariça, em Cantanhede. É um homem que era um apreciador, um devoto desta Capela dos Três Reis Magos. Visitava muitas vezes quando se deslocava ao Porto. E por isso, quando tem conhecimento de que a capela ia ser demolida, resolveu comprá-la. E depois, quando esta começa a ser desmontada, as pedras vão ser todas numeradas. E ele faz questão de as transportar de comboio até Cantanhede. É uma operação dispendiosa. A capela tinha-lhe custado 400 contos. O transporte vai orçar em 800 contos. Mas, com isso, ele consegue salvaguardar a capela. E depois, de Cantanhede até aqui, à Pucariça, as pedras serão transportadas em carros de bois. A capela será montada neste lugar, em frente, na praça, em frente à sua residência. E assim vai nascer esta nova capela, já não dedicada aos Três Reis Magos, mas a São Tomé, apesar de, há já muito tempo, ser também uma capela de forte devoção a Santiago. Uma capela que as gentes daqui da Pucariça e da região muito gostam, porque é uma capela surpreendente. Num território dominado pelo calcário, aqui ergue-se, orgulhosa, uma capela em granito, a antiga capela dos Três Reis Magos, que estão de resto presente noutros sítios. E aqui, bem no centro de Cantanhede, junto do edifício Espaços do Conselho, encontramos um outro curioso presépio, bem contemporâneo e também muito identitário, porque aqui ele é feito da pedra que domina a região, o calcário, mais precisamente pedra dançã e pedra marga. Estamos perante uma instalação da artista plástica Carla Ferreira, onde, para lá da Sagrada Família, se evidenciam também esses elementos identitários do Natal, os Três Reis Magos. Mas a tradição é também cada vez mais feita disto, desta sua capacidade de saber renovar através de novas interpretações, também plásticas, também artísticas. E há muitos outros exemplos, mas isso são já outros factos, também outras lendas, futuros caminhos da história, neste novo ano, que desejamos excelente para todos. Este programa foi patrocinado por World of Discoveries, Museu Interativo e Parque Temático.